E o Mergulhando na Bíblia de hoje é mais que especial. Hoje nós vamos ter a companhia da Ada, né, Ada? Vamos meditar na palavra, né? E hoje nós vamos falar, no Mergulhando na Bíblia de hoje, sobre um homem chamado Cornélio. Você já ouviu falar? Você já ouviu a história de Cornélio? Aqui em Atos, capítulo 10. O título do texto é O Centurião Cornélio. E o texto vai dizer assim, vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? Cornélio perguntou: O que para o anjo? Ele disse: O que é, Senhor? O que é, Senhor? O que me diz que você escreveu? Isso. O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Já pensou ouvir essa resposta de um anjo do próprio Deus? Olha, a tua oração foi ouvida. Olha, a tua oferta foi recebida. Olha, a tua oração e a tua oferta chegou até o Senhor como um cheiro suave. Cornélio teve esse privilégio. E aí ele vai dizer: Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Quando nós vemos aqui, quando nós olhamos para Cornélio, nós vemos um ótimo exemplo de cristão, um ótimo exemplo de como nós devemos proceder enquanto cristãos. E aqui nos primeiros versículos, a Bíblia vai dizer o quê? Que Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que buscava praticar as leis de Deus. E ele era um homem generoso, ou seja, ele não tinha avareza em seu coração. E um ponto muito importante que eu diria que é um pilar da vida de todo e qualquer cristão, que é aquilo que nos sustenta, que eu diria que sem isso não tem como se sustentar, sem isso não tem como permanecer de pé, sem isso não tem como ter forças para conseguir caminhando pelo caminho. Sem isso, não tem como ter forças para conseguir, para prosseguir na caminhada, que é a oração. Sem oração, não tem como. A oração deve ser o nosso estilo de vida. A oração deve ser aquilo que rege a nossa vida. A oração muitas vezes nós temos um certo costume ou não costume. Mas digamos que nós precisamos ressignificar a oração na nossa vida. E muitas vezes nós fazemos tantas coisas e oramos tão pouco. E muitas vezes nós botamos a culpa no tempo, nos afazeres, nas coisas, mas orar é muito mais do que necessariamente você tirar aquele tempo do seu dia e necessariamente parar de fazer todas as suas coisas e orar. É lógico que esse tempo é necessário. É lógico que há orações que é necessário que nos separemos, é necessário que paremos aquilo que estamos fazendo. É lógico que nós precisamos ter aquele tempo onde nos separamos. É lógico que nós precisamos disso para ter as nossas raízes aprofundadas em Deus. Mas mais que isso, ter a oração como um estilo de vida, como cultura em nós. Oi, filha. Não quero papai. Papai chega já. É estar interligados em Deus em tudo que nós formos fazer.
Nós podemos orar enquanto estamos no trânsito, nós podemos orar enquanto estamos trabalhando, nós podemos orar enquanto estamos fazendo nossos afazeres de casa, nós podemos orar enquanto cuidamos dos nossos filhos, nós podemos orar enquanto fazemos toda e qualquer coisa na nossa vida. Quando a oração, ela é o nosso estilo de vida, quando a oração, ela é a nossa cultura, ela se enraiza, ela se interliga, ela se faz presente em cada minuto do nosso dia. Não importa o que estivermos fazendo, seja limpando o chão, seja lavando o banheiro, seja trabalhando fora, seja no trânsito, não importa. Quando a oração é o nosso estilo de vida, nosso espírito vai estar sempre ali, interligado ao nosso Deus. Nosso espírito vai estar sempre ali, interligado àquele que nos chamou, àquele que nos criou, àquele que nos formou, àquele que nos fortalece, àquele que nos sustenta, àquele que nos levanta. Né, filha? Você gosta de orar? É legal, né? Tô na minha cama, minha ali. É, você dorme na sua cama? E você gosta de orar? Falar com Jesus é muito legal, né? Não é muito legal? Então, que possamos fazer da oração, sim, nosso estilo de vida. Aquilo que nos sustenta. Sem oração, não tem como manter um contato com Deus. A oração é o nosso único meio de nos relacionarmos com Ele. Aqui a Bíblia vai dizer que Cornélio era esse homem. Era um homem que praticava a palavra, era um homem que era generoso em suas ofertas, era um homem temente a Deus e era um homem que, consequentemente, orava. E o Senhor ouvia a oração de Cornélio. E a oração de Cornélio chegava até o Senhor, assim como a sua oferta. E a palavra de Deus era o que regia a vida de Cornélio. Então, que possamos aprender como Cornélio. Que possamos aprender com ele a ter o nosso coração temente a Deus em tudo que nós formos fazer. Que o nosso espírito possa estar interligado com o Senhor em tudo que nós formos fazer. Porque é isso que nos sustenta, é isso que nos levanta, é isso que nos dá direcionamento quando nós não sabemos por qual caminho seguir. Faça da oração o seu estilo de vida. Façamos da oração nossa cultura, o nosso estilo de vida. Que não façamos da oração apenas um ato religioso, mas que ela seja de fato o nosso estilo de vida, que ela esteja presente em tudo que nós formos fazer, em cada minuto, segundo da nossa vida. Mãe. Oi, filha. Você quer fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Vamos? Vamos, para terminar o vídeo? Vamos? Vamos fechar os olhinhos? Senhor Jesus, obrigada por tudo. Que o nosso coração esteja rendido a Ti. Que a nossa vida, Pai, esteja rendida a Ti. Que a nossa intimidade contigo seja aquilo que rege o nosso dia, que rege os nossos dias, que rege a nossa vida como um todo. Que possamos estar constantemente Te buscando em oração. Não importa o que façamos, não importa aonde vamos, não importa, Senhor. Não importa como estejamos, se bem, se mal, se no vale ou no monte. Mas que a oração esteja lá, como o nosso estilo de vida, como a nossa cultura, porque é ela que nos aproxima de Ti. É por meio dela que somos enraizados em Ti. É por meio dela que somos fortalecidos por Ti. É por meio dela que nós Te conhecemos e que nós nos fazemos ser conhecidos por Ti. Que o nosso coração esteja rendido a Ti, Jesus, assim como Cornélio. Que não haja, Jesus, espaço para outra coisa que não seja a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, filha? Diz amém. Vamos dar tchau pro pessoal no vídeo? Olha o pessoal ali olhando pra gente. Diz amém, pessoal. Pessoal. Tchau.